Mas eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que eu queria levá-los a 1 Coríntios capítulo 15, 52. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Lembraram os irmãos, eu não avisei, de manhã, domingo que vem, no culto da manhã nós vamos receber o missionário Caleb Mubarak, que foi missionário e já é há 8 anos no Oriente Médio e agora está no norte da África. Ele é missionário de Jesus Cristo para evangelizar o Islã. Ele não tem sua foto publicada em lugar nenhum na internet. O trabalho que ele faz lá não é um trabalho de evangelização explícita. Ele tem uma atividade segunda que ele usa para evangelização. E eu conheci Caleb Mubarak numa ministração na Bahia, na semana retrasada. Jantamos juntos, passamos um bom momento juntos, tivemos uma identificação muito grande. Conheci o seu trabalho, ele é missionário da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. E eu o convidei para estar conosco no domingo que vem. Ele tinha outro compromisso, ele desmarcou o compromisso para estar com a gente. Deu prioridade à nossa igreja. Eu queria convidar toda a igreja para estar domingo de manhã. Você sabe que domingo de manhã tem que chegar cedo, não chegue às 10 horas, você não vai arrumar lugar para entrar. Eu queria muito que você ouvisse Caleb Mubarak. O testemunho desse jovem missionário, é um jovem, ele deve ter uns 40 anos, 40 e pouquinho, mas faz um trabalho tremendo. Você tem uma ideia, ele fala a língua do Oriente Médio fluentemente. Ele lê, ele conversa, ele se identifica com a cultura e é um negócio muito legal. Nós vamos recebê-lo no culto da manhã, domingo que vem, às 10 horas, ele vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. De manhã nós temos a homenagem aos professores, no horário da IBD, e no culto às 10 horas nós vamos receber Caleb Mubarak. Pedimos aos irmãos que não gravem nada do que ele vai falar, muito menos tirar foto, colocar em Facebook, em site. A vida dele corre risco se isso acontece. Uma das coisas que nós conversamos, a gente estava jantando, ele falou, eu corro um risco grande quando eu venho ao Brasil. Não é possível que alguém pense que é brincadeira, me fotografe, jogue no site, coloque lá, pastor. E a gente sabe que o que acontece aqui, eles estão vendo ao vivo lá. Não é? Então, é necessário que a gente respeite essa necessidade de não tirar foto, de não divulgar o que o Caleb vai fazer aqui. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Essa semana, eu fui tomado por um profundo sentimento de gratidão a Deus por estar vivo. Num tempo que a gente vive com tanta indiferença e banalidade com relação ao valor da vida, estar vivo é um grande privilégio. Eu fui reportado nesse momento de gratidão pela vida a um episódio que aconteceu comigo, você se lembra disso? Há uns 10 anos ou algo em torno disso, eu compartilhei com os irmãos. Eu estava de férias, janeiro, estava na região dos lagos e tinha uma feira de penduricalhos. Como é que é o nome daquela feira que vende? De artesanato, ela falou lá. Aí, feira de artesanato, eu fui levado à feira de artesanato, dá para entender? 3 mulheres em casa, tu imagina, né, meu? Então tinha uma feira de artesanato em Iguaba Grande. Caiu um temporal, mas um temporal daqueles que a gente nunca tinha visto. Inundou a cidade, tudo. E a feira acontecia numa lona, diferente da nossa. Não era tão forte como a nossa, uma lona desmontável. Muita água caía dentro da feira. A gente, melhor a gente ir embora, porque vai encher a cidade. E nós saímos. Estávamos nós e mais um casal de amigos, ou 2, eu não me lembro, mas um casal sei que tinha. E eu saí com o amigo que estava comigo para pegar o carro, para trazer para a beira da feira e a Andréia e a amiga pegarem o carro. Quando nós saímos da lona, e a gente todo molhado, foi na areia da praia de Iguaba, naquela ocasião, eu saí pela areia e quando corria para o carro, um raio caiu do meu lado. Nós vimos um raio caindo assim, puf! Um estrondo ensurdecedor. Quando ele caiu, eu parei na hora, eu falei, caramba, vai me pegar aqui. Ele vai correr para cima de mim, eu vou morrer torrado. Aí bateu, era o Clebinho que estava do meu lado, eu falei, caramba, vamos morrer. Aí, aquelas frases, a vida passa, né,
Em frações de segundos, na vida inteira. É igual quem já quase morreu afogado. Alguém que já quase morreu afogado alguma vez? Sabe o que eu estou falando? Tá? O rolo da vida desenrola assim. Tu vai lá na infância, tu já imagina teu velório, tua mãe chorando, teus filhos desesperados. E tu já imagina a desgraça toda, né? Falei, caramba, vou morrer. Aí o raio bateu, estourou. Pau! Eu falei, agora vai me jogar para o alto, né? Já construí a desgraça todinha. Mas o raio correu para a água. Ele correu para a areia. E eu fugi da areia logo. Falei, meu Deus, ainda não foi dessa vez. Tudo molhado, o raio caindo, você vai arrebentar quem está aqui pertinho. Mas o raio bateu na areia, 2, 3 metros, cara, era para ter matado a gente, correu para a água. E eu falei, meu Deus, obrigado pelo livramento e tal. Aí eu vim de lá para cá, dizendo, caramba, a gente não sabe o segundo de amanhã, né? A gente não sabe absolutamente nada a respeito daquilo que vai além do agora. Nada. Você vê, tu pega o caso de Cláudio. Cláudio saudável. De uma hora para outra está com câncer. Meu Deus, a vida vai de ponta cabeça. E tudo que a gente construiu parece que perde valor. Tudo que a gente tem não significa mais nada. A gente só quer preservar a vida. Estava conversando com a Andréia, ela falando de uma reportagem que passou no programa da Fátima, que você falou. Da Fátima Bernardes, de uma mulher que naquela semana fez o preventivo, tudo, todos os exames bonitinhos, não tinha nada. Uma semana depois, ela foi tomar banho e sentiu um caroço no seio. Ela falou, pô, mas como esse caroço? Eu fiz o preventivo agora, nessa semana, nesses dias. Os exames não diziam nada, não tinha nada, absolutamente nada lá. E ela correu na médica, e a médica falou, não, que isso, você não tem nada, pô. Eu vi teus exames da semana passada. Mas quando a médica foi examinar, o caroço estava grande. E ela falou, caramba, esse caroço não era para estar aqui. Encaminhou para a mastologista. E a médica de mastologia, quando a atendeu, mandou que ela tirasse a camisa. E o seio dela, o bico, já estava para dentro. E a médica, quando viu, a face entregou. Porque ela, pelas pesquisas, isso é câncer em estágio avançado. Bom, resumo, ela naquela mesma semana teve que operar, arrancou os 2 seios. O câncer já tinha chegado à coluna, já tinha metástase. A vida dela foi de ponta cabeça, de uma semana para outra. E o médico dizendo, mas não era para ter acontecido isso, não pode uma semana atrás você não tinha nada, você não pode uma semana depois ter um câncer tão avançado. Não pode, mas aconteceu. Quantas coisas não podem e acontecem? Quantas coisas aparecem na vida, da noite para o dia, puf! E a gente diz, meu Deus, a vida, caramba, se desconstrói, se desconfigura totalmente. E naquele raio de caramba, um futuro grande, muitos anos ainda para viver, poderiam, numas férias, num momento de lazer, a vida ter sido ceifada. Aí vem Jesus, nesse versículo 51, 52, diz assim, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele diz como? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Jesus está falando da sua vinda. Jesus está falando do tempo do juízo, em que ele julgará as nações, separará ovelhas de bodes, justos de injustos. Ele está falando que a trombeta soará, ele diz que isso é um mistério. E ele diz que será como? Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, num momento, numa piscada. Tum, pisca, você piscou, pronto, a trombeta toca e a coisa acontece. De repente, instantaneamente, rapidamente, inesperadamente, ele está dizendo, não pensem que isso não acontecerá por causa da demora. Acontecerá, tchum. Você vê, aí eu fui ver piscada de olhos, curiosidade. A gente pisca 25 mil vezes por dia. Cultura inútil, né? Para que saber? 25 mil vezes por dia. Ou seja, nós piscamos 750 mil vezes por mês. Nós piscamos 9 milhões de vezes por ano. Bobagem? Talvez.
Se Jesus diz assim, numa piscada eu volto, e a gente pisca 25 mil vezes dia, ele está dizendo, existe 25 mil possibilidades por dia de eu aparecer sem que você esteja percebido. "25 mil vezes, num dia, eu posso aparecer. No abrir e fechar, no momento, no instante, no microsegundo, acontece. É assim que ele diz que será a sua volta. Todavia, eu não queria falar sobre só a volta de Jesus hoje. Eu queria pensar sobre esse abrir e fechar de olhos. Porque esse abrir e fechar de olhos me revela algumas coisas sobre nossa vida que muitas vezes a gente desapercebe, a gente deixa de imprimir valor, de dar valor, de pensar nisso. Porque existem coisas na nossa vida que são tão preciosas que a gente não pensa. Como piscar? Alguém pensa para piscar? A gente pensa para andar? A gente pensa para respirar? A gente faz isso tão normalmente, mas para de respirar para tu ver uma coisa. Tenta ficar 1 minuto sem piscar para ver se você consegue. Para de andar. Vai parar numa cadeira de rodas, você vai ver a saudade que você vai ter das tuas pernas. Imagina no lugar daquela mulher que de um dia para o outro descobre que tem um câncer avassalador que já está tomando seu corpo todo. O apego que você vai ter pela vida. Uma vida que muitas vezes a gente despreza e sobre a qual a gente nem pensa e agradece. E a gente acha que é o mais infeliz de todos os homens, que a vida não vale a pena, que a vida é injusta, que Deus é injusto, que Deus não presta, que a vida é maldita. E a gente se torna revoltado porque a vida é uma desgraça. Deixa um câncer desse aparecer. Cláudio, duvido que você é o mesmo depois do câncer que era antes do câncer. Duvido. A vida vai de ponta a cabeça ou de cabeça a ponta. As coisas começam a tomar sentido de novo. E a gente que está bem, o Senhor está dizendo, a volta de Jesus pode ser no abrir e fechar de olhos, como a nossa vida pode ter uma mudança repentina no abrir e fechar de olhos. Num instante. Porque 2 coisas eu compartilho com os irmãos sobre abrir e fechar de olhos. O que abrir e fechar de olhos revela para a gente, só para a gente relembrar. Primeiro, se é num abrir e fechar de olhos, e a gente pisca 25 mil vezes por dia, esse abrir e fechar de olhos revela sobretudo a nossa irreversível fragilidade. O quanto nós somos extremamente frágeis, e às vezes a gente esquece disso, porque a gente vai tendo tanto êxito, tanta vitória, a gente vai tendo tanta conquista, que a gente vai esquecendo da nossa fragilidade, a gente vai imaginando que a gente é aquilo tudo mesmo. A gente acredita que é bom, a gente acredita que é imortal, a gente acredita que é autossuficiente, a gente acredita que não precisa de ninguém, a gente acredita que é melhor que todo mundo, a gente acredita que isso tudo é mérito nosso mesmo, a gente acredita que a gente é isso tudo. E aí, num piscar de olhos, a nossa vida muda totalmente, diz assim, ó, você não é nada disso que pensou ser, você é frágil. O Senhor está dizendo, é num abrir e fechar de olhos, numa pescada. Hoje nós temos, amanhã nós não temos mais, é possível. O que temos hoje, o que somos, o que fazemos, num abrir e fechar de olhos, são desfeitos no instante, no momento. No momento. Imaginar que eu estou aqui, e como aconteceu no Japão em 2010, mais de 100 mil mortos no tsunami. A vida tranquila, normal, de repente soa o alarme, um tsunami vem. E o tsunami vem e acaba com o Japão. Jogue no YouTube tsunami. E veja algumas imagens que não apareceram na televisão. São assustadoras. Pessoas olhando do monte, a sua cidadezinha no campo, por exemplo, sendo invadida por uma onda gigante que levava as casas como se fossem brinquedos, os carros. E a vida inteirinha sendo desfeita por um segundo, por uma onda que resolveu invadir a terra. Num instante, trabalho de uma vida inteira desconstruída. Por quê? Porque nós somos extremamente frágeis. Nós esquecemos do que Isaías fala a nosso respeito, a respeito de si mesmo. Em 64:8 do seu livro, ele diz que nós somos barro.
E diz que Deus é o nosso olheiro. Eu já preguei sobre esse versículo aqui alguns anos atrás. Quando Isaías diz que nós somos barro, ele faz algumas revelações extremamente contundentes, independente do barro que nós vamos nos tornar. Da obra-prima na qual nós vamos nos tornar a partir do barro. Continuamos sendo barro. Se eu sou barro, ele está dizendo, Neil, você não vale nada. Barro não tem valor. Ouro tem. Platina tem. Prata tem. Barro não tem valor. Faz-se guerra por causa de ouro. Faz-se guerra por causa de prata. Faz-se guerra por causa de pedra preciosa. Faz-se guerra por um monte de coisa. Por petróleo, por barro, não. Ninguém briga por barro. Ninguém reivindica o seu barro. Ninguém reclama que o barro que tinha foi roubado. E o Senhor diz assim, ó, você é barro. Que barro nada, pastor? Eu sou um general de barro. Eu sou um empresário famoso e rico, um empresário de barro. E tudo que você tem hoje, amanhã pode não ter mais. E tudo que tem hoje pode perder sentido se aparecer o tal do caroço no seio. Se aparecer o câncer no pulmão. Se aparecer uma enfermidadezinha que soa ameaça contra a tua própria existência. Tudo que você tem perde sentido. Você só quer existir. Você abre mão de tudo. Se for para ficar mais um dia no planeta. E por que isso acontece? Porque nós somos de barro. Barro não vale nada. Eu fico pensando quanta gente soberba, meu Deus do céu. Quanta gente metida besta. E o Senhor está dizendo, Neil, é não abrir e fechar de olhos. O que você tem pode não ter amanhã. O que você tem agora pode não ter no momento seguinte. Então, se eu sou barro, ele está dizendo, eu não sou valor, não tenho valor. Se eu sou barro, sou frágil. Como eu preguei, né? O barro, se você molha, vira lama. Se o sol esturrica, ele seca e racha. O barro só encontra sentido quando ele está na mão de um oleiro competente. É na mão do oleiro que o barro, a argila, se transforma num barro ultra precioso. E a preciosidade não está no barro que ele é, mas no que ele foi transformado por causa da mão do oleiro competente. Não está em si mesmo. O valor do barro não é intrínseco. Então esse texto revela a nossa total fragilidade, a nossa total dependência dele. Então, se eu sei que eu sou frágil, que tudo que eu tenho eu posso perder, como é que a gente tem que passar por essa vida, irmão, para que essa vida sorria para a gente até o final da vida? Temos que passar por ela com a força do desapego. Entendendo que hoje eu tenho esse violão, mas eu posso deixá-lo escorregar e ele quebra e perde todo o seu valor. Estava nos Estados Unidos. Aí eu fui ministrar numa igreja, Cláudia conhece bem isso. Aí a menina que foi ministrar, como qualquer um que está nos Estados Unidos, quem ama alguma coisa quer ir na loja que vende aquela coisa que você ama. Bom, eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que ir no estado onde eu estou visitar a loja da Harley Davidson. Não tem como eu ir lá e perguntar onde é que é a loja da Harley. Não tem jeito. A menina tocava violão, queria ir numa loja de Guitar World, negócio desse. Mundo da guitarra. Aí eu fui com ela. A gente entra numa loja que dá umas 3 desse tabernáculo. Mas uns 3, sem exagero. E umas paredes que vão quase no teto desse tabernáculo. Cada parede tinha um instrumento. Guitarra daqui até lá. Aí quem conhece guitarra, aí olhava aquela menina olhando para os violões e para as guitarras, os olhos brilhavam. Os olhos soltavam sair. Tu vê ela emocionada, chorando. Ela olhava cada guitarra e babando aquela guitarra, apaixonado por aquela guitarra. E a gente estava num dia em que, nos Estados Unidos, 4 de julho, dá desconto geral. Não paga-se passagem de ônibus, não paga-se nada, anda de graça. E as lojas dão desconto de 70%, 90%. E ela viu um violão, Cláudio, que valia 25 mil reais no Rio de Janeiro, no Brasil. Agora, como é que o sujeito vai dar 25 mil reais num violão? Compra um carro, né, meu? Pelo amor de Deus. Agora, diga isso pro tocador, pro violeiro. Ele dá mole. Se ele tem, ele dá. Brincando.
E ela viu aquele violão por de 25 mil reais no Brasil, promoção, $700. Ela fez exatamente o que vocês fizeram. Oh, meu Deus, não acredito. Esmola demais, o santo desconfia. Não é possível. E que perepepe, barapapá. Ela arrumou daqui, arrumou dali, arrumou daqui. No final do dia, ela foi lá e comprou o violãozinho dela de R$700. Ela aqui no Rio não vai ver 25 mil reais, talvez na geração dela todinha. Mas ela chegou com um violão de 25 mil. Aí eu soube que quando ela desceu no Rio de Janeiro, pegou o táxi, foi para o lugar onde ela morava, ela foi assaltada. Ela deve ter feito a mesma coisa que vocês fizeram. Imagina! Meu Deus, eu estou com uma viola de 25 mil reais. Eu falei, meu Deus, existe isso? É minha. Mas por quanto tempo? Dela foi muito tempo. O que eu tenho hoje, amanhã posso não ter mais nada. Portanto, eu devo ter tudo que eu posso ter. Não é pecado nisso. Mas eu não posso fazer de nada do que eu tenho a razão da minha existência. Eu não posso fazer do nada do que eu tenho a razão da minha alegria. Porque fazer da coisa que eu tenho, o que eu construí a razão da minha alegria, é ser fadado ao fracasso, ao insucesso, à tristeza, inevitavelmente, porque é não abrir e fechar de olhos. A força que deve reger um ser humano que quer viver até o fim da vida, uma vida que vale a pena ser vivida, é a força do desapego. Era assim que Paulo vivia a sua vida. Paulo é Paulo, né, cara? Eu sou apaixonado por Paulo, vocês já me ouviram falar que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Porque ele é uma referência de humanidade espetacular. Um homem espiritual, mas o que eu mais admiro em Paulo é a sua humanidade. A espiritualidade de Paulo restaurou a sua humanidade deformada, que é como nós cremos. Aí ele escreve, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, não precisa abrir lá não, aliás eu vou ler para você. Ele diz assim, e nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Paulo está dizendo o seguinte, a graça de Deus na vida de vocês pode ser vã. É de Deus, mas pode não gerar vida na vida de vocês. Estou debaixo da graça de Deus, nós imaginamos você feliz. Não. Essa graça pode ser vã. Essa graça pode não frutificar. Essa graça pode ser infrutífera. Essa graça pode ser anulada por causa de vocês, não porque Deus quis, mas por causa do que habita seu coração. E ele vai dizendo, não dando, versículo 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Aí ele diz lá, antes em tudo, recomendando-nos como ministro de Deus. Aí ele diz, em muita perseverança, em aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. Aí ele começa na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre, e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo está dizendo que nós vamos passar por problemas, açoites, traições, nós vamos passar por dificuldades, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, mas ele está dizendo com honra, com verdade, com poder de Deus, pelas armas da justiça, como quem é tido como entristecido, mas cheio da alegria do Senhor, como quem morreu, mas ressuscitado nele, como quem é pobre porque não tem nada, porque compartilhou, mas cheio da graça dele. Ele está dizendo, você vai viver até o fim da sua vida. Ele está falando dos valores que habitam o ser, não está falando dos valores que, como eu já preguei aqui, tem preço. Você já aprendeu que se tem preço, não tem valor. E o que tem valor? Não tem preço. O violão do Cláudio custa 25 mil reais. Tem preço? Tem. Então não tem valor. Dá para viver sem isso. Pode quebrar esse negócio aqui agora. Ele sobrevive sem isso. Agora, Cláudio, se alguém te oferecesse, Cláudio, eu te dou 10 bilhões de dólares para colocar o câncer em você de novo, me vende tua saúde? Não há dinheiro que você venda a sua saúde, não tem preço, não tem valor. Quer vender a esposa?
Alguns venderiam fácil, né? Pois é. A sogra quer vender? Oh, 10 mil reais, pastor. Agora, pague em 10 vezes. A minha não, a minha é preciosa demais. O que dá sabor à vida é o que não tem preço. O que dá sabor à vida é o que tem valor. É o que o dinheiro não compra, mas também um ladrão não rouba. Se tem preço, não tem valor. Não, pastor, meu carro está aí fora, custa $200 mil. Tem preço, então não tem valor. Dá para viver sem isso. Pastor, trabalhei 20 anos para comprar minha casa, que custa $2 milhões. Tem preço tua casa, então não dá para viver sem aquilo. Perde tudo e vai morar no barraco. Você consegue sobreviver. E o que tem destruído a vida daqueles que morrem antes da morte chegar? A vida se lhes foge. Aqueles que, porque não conseguem imprimir valor saudável, vivem em função de coisas que têm preço. E quando perdem essas coisas, a vida perde sentido. Paulo diz, devemos viver na força do desapego. Aí, quando eu preparava essa palavra, eu me lembrei de uma música. Epitáfio. Quem conhece? Quem canta? Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai. Segunda estrofe. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger. Enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. A única coisa que eu não concordo com essa música, o acaso vai me proteger. O acaso não protege. Se a minha vida é o acaso, então eu não planejei, eu não geri, eu não gestei, eu não fui um bom gestor. Agora, o texto fala que nós devemos ter complicado menos. Se a gente perde tudo e a gente está na possibilidade ou na iminência da impossibilidade da vida, a gente olha para trás e diz, meu Deus, quanto que eu deixei de beijar, quanto que eu deixei de abraçar. Eu citei domingo passado um alto executivo de uma grande empresa multinacional, das maiores do mundo, que tinha um dos melhores salários do planeta. Ele recebeu uma cartinha da filha de 10 anos, tu viu isso, Cláudio? E a filha de 10 anos escreveu os momentos mais importantes da vida dela, e o pai não estava. Pai, veja o que o senhor perdeu na minha vida. Quando ele leu a carta da filha de 10 anos, ele pirou. Falou, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? No dia seguinte, ele vai na empresa e pede demissão. Todo mundo chamou ele de louco, de maluco. Meu Deus, você chegou onde todo executivo queria chegar. Você tem um salário que todo ser humano no mundo queria ganhar. Mas ele falou, eu estou virando mendigo, porque eu não estou vendo minha filha crescer. Minha filha é órfã de pai vivo. Eu estou deixando de ser pai para um filho que eu tenho. Tanta gente lutando para ter um filho. Tanta gente pedindo a Deus um filho. Tanta gente fazendo o impossível para ter um filho. E não pode, eu tenho e não estou sendo pai. Eu vou deixar o que tem preço para viver o que tem valor. O empresário entendeu, tantos de nós não entendem. A força que deve reger a nossa vida é a do desapego. Preparava essa palavra, me lembrei de uma mulher que marcou a vida de qualquer aluno de teologia do Rio de Janeiro do Brasil. Irmã Tabita Crowley Pinto. Quem conhece Tabita aqui? O pessoal de Betel, então, nem se fala, não é? Tabita era uma mulher de oração. Ela foi reitora do seminário Betel por muito tempo. Faleceu em 2010. E uma das mulheres de oração mais respeitadas do mundo. Eu me lembro que no velório dela, um dos netos, eu anotei isso, pegou o microfone chorando e dizendo, meu choro é de saudade, mas de alegria e honra por ter tido uma avó como a minha. E ele disse assim, olha, vovó não nos deixou nada.
ouvir uma frase dessa, ela pode tomar perspectivas diferentes. Vamos imaginar que um materialista, um capitalista ouça: vovó não nos deixou nada. O capitalista ouve disso: pobre coitado, desgraçado, tinha uma avó fracassada, pobre. Mas a frase do neto não terminou aqui. Vovó não nos deixou nada, como propriedades, joias, dinheiro ou carro. O seu legado a nós foi fé, alegria, amor e uma vida inteira de testemunho. Vovó nos deixou tudo do que precisávamos. Eu nunca mais esqueci o testemunho desse garoto. O testemunho da minha avó foi fé, alegria, amor e uma vida inteira de testemunho. O que vai estar escrito na lápide de Tabita? Exemplo de fé, de amor, de testemunho. E a pergunta que eu me fiz é: o que estará escrito na minha lápide? O que teu filho vai ler na tua lápide? O que vai estar escrito? Qual é o legado que fica da tua vida para a posteridade? Cláudio, se você passasse, o que estaria escrito na sua lápide? Que nossos filhos lembrariam de nós. Porque a vida de cada um de nós será a proporção da relação que temos com as coisas que têm preço e que têm valor. O que vai estar escrito na nossa lápide? Porque grande parte de nós, por causa do apego e do materialismo, veremos sim o nosso nome escrito na nossa lápide. Aqui jaz Neil Barreto. Mas nunca veremos, como Tabita, o nosso nome escrito na história. O que o neto está dizendo, o nome da minha avó entrou para a minha história. Ela vive em mim. O nome dela não está só no mármore. Então, se eu sei que a minha vida pode fugir de mim num piscar de olhos, existem 25 mil possibilidades dia disso acontecer, como que eu posso ser roubado de tal forma que a minha humanidade não pulse mais dentro de mim, porque eu estou atrás de coisas, do maldito do dinheiro, que tem acabado com tantas famílias, que tem roubado tantos discípulos do Senhor, que o colocou no lugar onde você ganha esse bendito desse dinheiro, que te fez um miserável, um usurário, que fez de você um idólatra. Mas que não consegue com esse dinheiro todo resolver seus problemas de timidez crônica, seu problema de tristeza crônica, de solidão crônica. A única coisa que você tira é o aplauso dos babões que estão do teu lado, porque você paga muita coisa para ele, mas você não consegue transformar teu dinheiro em vida, porque dinheiro não gera vida. É na força do desapego. Num momento, num abrir e fechar de olhos, numa piscada, ele está dizendo que a nossa vida é irreversivelmente frágil. Irreversivelmente frágil. Então, meu irmão, nós precisamos, pegando essa palavra do mestre, fazer uma releitura da nossa existência. Porque o que a gente vê de gente ficando louca, de gente pirando, eu falo sobre isso todo domingo. O que a gente vê de gente cuja vida perdeu sentido. E perdeu sentido correndo tanto atrás dela, né? Estou correndo atrás, estou correndo atrás. Quanto mais corre atrás, mais a vida corre na frente. Eles nunca se encontram. Quando a palavra de Deus, para mim, para você, é exatamente o oposto, né? Aquietai-vos. E vocês vão saber que eu sou Deus. Vocês vão saber que eu sou aquele que disse que vocês terão vida e vida abundante. E digo a verdade, mas vocês precisam se aquietar. Vocês precisam ter tempo para aquilo que vale a pena. Precisa ter tempo, não precisa ser só um discurso, uma poesia, de pisar um pouco mais no chão, de pisar na grama, de passear com o cachorro, de estar mais com os amigos, de ter se aborrecido menos, de ter se estourado menos, de ter se metido menos na vida dos outros, de viver a própria vida, de buscar mais simplicidade, de buscar mais a presença de Jesus de Nazaré, que nos dá as dicas todas para uma vida que vale a pena. Num abrir e fechar de olhos. O que mais isso ensina? A segunda coisa que termino.
ensina e revela a nossa extrema necessidade de conhecermos mais sobre economia existencial. Conhecermos mais sobre economia. Transformarmos-nos em econômicos da vida. Isso é, menos desperdiçadores de vida. Isso para mim é extremamente sagrado. Meu tempo é curto. Minhas atividades não cabem dentro do dia. E para que caiba mais atividades, eu preciso cronometrar tudo. Tem que andar à base de agenda, tem que andar à base de horários. E andar à base de horários não é uma questão de querência, mas é uma questão de necessidade. Mas viver essa necessidade de agenda rouba de nós algumas coisas preciosas, como, por exemplo, a possibilidade da surpresa, de ser surpreendido. A gente perde a possibilidade de alguém falar assim: poxa, Neil, consegui uma casa em Búzios, de graça. Ou consegui uma promoção não sei aonde, tem um monte de site dando promoção aí. E eu posso levar um casal de acompanhantes. Aí um casal, um amigo, diz assim, no Hotel Fazenda, não sei aonde, 5 estrelas, all inclusive. Aí tu come, bebe e engorda o dia inteiro de graça. Vamos, quando é semana que vem. Pô, aí tu pega e bota a mochila na escola e vai embora. Mas aí tu vai na bendita da agenda e a agenda diz, nananina. Você perdeu um momento precioso por causa de obrigações. Bom, nem todos têm tanta obrigação. Portanto, tem a possibilidade da surpresa. Mas por que não tem surpresa? Porque não tem amizade. É gente que não tem vida para compartilhar. É gente que não tem vida para celebrar. E por que é tanta gente que não tem vida para celebrar? Por causa do mau uso da vida que tem. Gente que não valorizou o fato de estar vivo. Gente que tratou a vida mal, que foi inimigo, foi algoz da própria vida. Gente que não teve amor próprio para dizer não para alguns convites escabrosos e que não teve coragem de dizer sim para alguns que não se podia recusar. Gente que não se amou o suficiente para abrir mão de amizades furtivas que nos roubam de nós e que nos levam para caminhos nos quais o nosso Deus não passa nem aprova. Vamos tratando mal a nossa vida e a vida vai tratando mal a gente, porque, como eu tenho dito, a vida só é boa para quem lhe trata boa. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: o que você faz quando você dá algo a alguém e esse alguém desperdiça o que você deu? Você dá uma coisa com tanto carinho, aí chega na casa da pessoa, está lá no cantinho, o cachorro dormindo em cima. Falei, caraca, eu fui lá no Marrocos, comprei esse lenço para ela com todo carinho, lembrei da minha amiga. Aí eu chego na casa da minha amiga e o cachorro vira lá, está dormindo em cima. Tu vai para o Marrocos de novo, tu vai para Nova York, tu vai para a Europa. Tu vai lembrar dela, o que você vai fazer? Nada. Não compro mais nada. Eu não dou mais nada. Porque o que eu dei não foi valorizado. O que eu dei não imprimiu valor o mesmo que eu dei. Desvalorizou o meu afeto, a minha lembrança. Desvalorizou o presente. Ou seja, nunca mais haverá presente para ela. Não é porque eu não tenho mais possibilidade de dar. Não é porque eu não viajei mais. Não é porque eu não queira. Não é porque eu deixei de amar. É porque eu sei que o senso de valores dela está doente. Agora pense, Deus nos dá a vida. E alguns de nós a desperdiça. Joga no lixo. A transforma em algo inútil. Uma vida de inércia voltada para o seu próprio umbigo. Uma vida sem sentido, uma vida que não se justifica. E quando ele chega ao fundo do poço,
que sobra é dor, na dor a gente valoriza a vida. Quando perde, valoriza o que teve. E a gente muitas vezes clama ao Senhor para que Ele nos abençoe. E Deus do alto fica imaginando, olha o que você fez com a vida que eu te dei. Você não valorizou, por que eu te daria a nova vida? Aí a gente vê o que vocês estão cansados de me ouvirem pregar. Vocês não aguentam mais. A gente vê a tal da chamada pela Organização Mundial de Saúde, epidemia silenciosa, suicídio atrás de suicídio. Interessante, irmão, pasme, cada vez mais cedo a vida foge do ser humano. Só nessa semana, nós tivemos 3 casos de crianças de 10 a 13 anos vivendo autoflagelo. Você sabe o que é autoflagelo? É um dos índices mais profundos da depressão que faz com que a pessoa se autoflagele. Ela gera dor nela mesma. Ela pega a gilete e se corta. Se não há gilete, se corta com tesoura, com prego. Você entra no site, no YouTube, tem lá um monte de sites ensinando como crianças se autoflagelam, se cortam. Como elas tratam da sua anorexia, da sua bulimia, como é que ela faz para morrer. Está lá, nossas filhas estão vendo tudo isso, influenciadas por isso. A pessoa, ela de tal forma adoece que ela perde todo o senso de valor próprio. E ela se acha a pior de todas as criaturas. De modo que, sendo má ou mal como sou, eu não mereço nada bom. Olha que loucura. Se alguém me faz algum gesto de carinho, eu rejeito. Porque eu não mereço. Se eu tiro nota 10 na escola, eu me puno. Porque eu não mereço aquele aplauso, parabéns do professor. Eu não mereço nada de bom. Quanto mais coisas boas acontecem, mais pro buraco me empurra. Porque a coisa boa é uma coisa que eu não mereço. Então, se o amor vem, se o afeto vem, se o cuidado vem, ao invés de curar o sujeito, adoece. Porque ele não merece aquilo, é inconsciente. E para compensar o bem não merecido, ele se pune. É um desprezo pela própria vida adoecedor. Isso era um fenômeno de maior idade. Hoje, a gente vê em crianças de 8, 9, 10 anos. A vida perde sentido cedo, cada vez mais cedo. E o Senhor está dizendo para nós, gente, é não abrir e fechar de olhos. Nós precisamos nos tornar econômicos da vida. Nós precisamos remir a nossa vida. Nós precisamos valorizar as pequenas coisas. Nós precisamos voltar para a simplicidade. Nós precisamos voltar para aquelas coisas que dão sentido à vida, que dinheiro não paga, mas que o ladrão também não rouba. Nós precisamos valorizar o que nós temos, valorizar a família. Precisamos valorizar filhos, amizades. Nossos amigos são cada vez mais raros. Como eu tenho pregado, amigo entrou na listinha de bichinho em extinção. A gente cada vez confia menos no outro. Quem tem amigo não pode perder. Porque eles dão sentido à nossa vida. Não é bom que o homem esteja só. Possível é, nunca será bom. Precisamos voltar à simplicidade da vida. Precisamos voltar para a vida idealizada por Deus. Porque quando Ele idealizou a vida, Ele não idealizou essa vida tão corrida quanto a nós. E muito menos essa vida virtual, como eu preguei de manhã, sem sentido. Que não compartilha essências vitais. Nós precisamos voltar a ser bons economistas de nós mesmos. Nós precisamos aprender a gestar a nossa vida. Nós precisamos não desperdiçá-la mais. O problema dessa geração é falta de referências, né? A gente não tem mais mestres. A gente não tem uma pessoa para quem a gente olhe e a gente vê uma referência integral. Vamos imaginar que seja casado, é um bom marido. Vamos imaginar que seja pai, é um bom pai. Vamos imaginar que seja crente, é um exemplo de cristão. E porque é como é, a gente vê a bênção de Deus sobre. De modo que a sua vida é uma inspiração para nós. A vida dele nos atrai. É nossa referência. Agora hoje é muito difícil. Alguns são bons pais, mas trata as coisas de Deus como se fosse lixo. O filho olha para o pai que ama e diz assim, caramba, meu pai não dá valor nenhum às coisas de Deus. Ele trata Deus como mendigo, só dá o resto. O
resto do tempo, o resto das forças. Tudo na vida dele está em primeiro lugar. Ele abriu um negócio, se sobrar um tempo ele vai à igreja, se sobrar um tempo ele passa pela palavra, se sobrar um tempo ele cumpre com as suas responsabilidades com as coisas de Deus. O filho está nos olhando e diz, meu pai não dá valor nenhum a Deus, então Deus não deve ser importante mesmo. Vou ganhar dinheiro como meu pai. Nossos filhos não têm referência de santidade. Nossas casas não têm referência de a quem seguir. E nós vamos nos transformando nisso, nesse pedaço de carne que anda, sem transcendência, sem vida, sem fluir de Deus. Uma vida que vai perdendo sentido. Sonhamos tanto, ganhar tanto. Hoje temos tanto, esse tanto não nos locupleta. Sonhamos tanto em ter tanto. Hoje temos tudo e o tudo não basta. Está faltando alguma coisa. O Senhor está dizendo é porque nenhuma dessas coisas locupleta. Gera transcendência em vida. Vocês precisam se tornarem-se melhores administradores de vocês mesmos. Desperdiçar menos vida, jogar menos vida fora. Isso tem a ver com a reconciliação que deve haver dentro de nós o tempo todo. Reconciliação. Reconciliação. Pode explicar, pastor, reconciliação dentro de nós? Ih, como eu posso explicar isso? Só Deus sabe como eu tenho que trabalhar a reconciliação. Vou dar um exemplo para vocês. Por causa do mundo que a gente vive, a gente tem que ser forte, né? Porque é muita guerra que a gente tem que travar todo dia. Como diz vulgarmente, portanto, a despeito de ser totalmente verdadeiro, a gente tem que matar um leão e um urso todo dia. Então tu tem que ser forte, tem que ser guerreiro, tu tem que ser duro muitas vezes, tu tem que ser empedernido. É verdade. Mas se eu for só isso, eu me torno tão duro que eu vou passando pela vida machucando todo mundo. Eu vou ferindo, eu vou atropelando, eu vou esmagando. Então esse homem forte, ele precisa se reconciliar com o menino que há dentro da gente. Ele precisa se reconciliar com esse ser frágil que precisa ser flexível muitas vezes, que precisa abrir mão, que precisa dizer, me ajudem, que precisa dizer como Paulo, vem ter comigo breve, por favor não me abandonem. Timóteo, vem ter comigo breve, Demas me abandonou, foi para Dalmácia, Crescente para Galácia, e eu estou só, vem ter comigo. Esse Paulo, que tinha autoridade e poder, que tinha unção de Deus. No momento, ele esse homem de Deus e guerreiro, se reconcilia comigo e diz, me ajudem. Porque se esses seres que nos habitam não estiverem reconciliados, a gente corre risco de sendo forte o tempo inteiro, atropelar todo mundo, ou de sendo frágil o tempo inteiro, se torna medíocre, chato e exigente, requerendo que os outros estejam a nosso serviço o tempo inteiro, e nós afastamos pessoas preciosas. Há que haver reconciliação o tempo inteiro. Reconciliação entre quem mais? Entre esse trabalhador que existe dentro de nós, que precisa ganhar dinheiro, que precisa de grana, que precisa de conforto, que precisa, para alguns isso é valor indiscutível, mostrar o quanto é vencedor, status. Esse trabalhador precisa existir, mas ele precisa se reconciliar com o ser que descansa, com o que tem a possibilidade, a liberdade de viver ócio, porque o dinheiro todo que eu ganho para ter um momento de não fazer nada, curtindo o que ele me dá. Eu preciso de lazer, eu preciso de ócio produtivo, eu preciso de tempo para contar piada, eu preciso de tempo para falar besteira, eu preciso de tempo para zoar o amigo do time oposto, eu preciso de tempo para fazer molecagem, eu preciso de tempo para tirar o terno e a gravata, para colocar uma sunga, eu preciso de tempo para viver, para respirar. Esse trabalhador workaholic louco
precisa se reconciliar com o ser que para e não se sente culpado por isso. O pastor que eu sou, que trabalha para burro, precisa se reconciliar com o Neil, que não tem tempo para si. Porque senão o pastor vira uma farsa. Há que haver reconciliações dentro de nós o tempo inteiro. Desse ser espiritual que busca poder, unção, glória, transcendência, com o ser carnal que simplesmente senta e come carne. Que não toca no nome de Jesus nenhuma vez naquele dia. É só gente, é só brasileiro. É só vascaíno. Amém ou não? Mais ou menos. Se essas reconciliações não acontecem, nós nos deformamos, tendemos para um lado da vida, e o outro lado da vida que Deus nos deu para ser vivida é ignorada. E nessa gestão equivocada, por mais que nós prosperemos numa banda da vida, o fracasso na outra roubará a alegria desta. Porque é num abrir e num fechar de olhos. Num abrir e num fechar de olhos. Eu posso perder tudo. Num abrir e fechar de olhos. 25 mil possibilidades num dia. Eu tenho saúde hoje, amanhã não tenho mais. Eu tenho muito dinheiro, amanhã não tenho mais. Eu tenho alegria, amanhã eu estou deprimido. Eu tenho saúde, amanhã eu estou com câncer. Eu tenho um casamento, amanhã não tenho mais. E nem sei porque meu casamento acabou. O que o Senhor está dizendo? Valorize o que você tem antes que você perca. Valorize a graça de ter sido alcançado pela graça de Jesus. E reproduza essa graça por onde você está. E não permita que nada que tenha preço te roube o privilégio de gozar daquilo que tem valor. Porque você pode perder isso num abrir e fechar de olhos. Você pode fazer nula a graça de Deus sobre a tua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nos ajude a viver uma vida que vale a pena ser vivida. No nome de Jesus, que a gente não precisa adoecer para aprender isso. Que a gente não precisa perder família para aprender isso. Que a gente não precisa perder tudo que nós construímos com o trabalho para aprender isso. Mas que a gente valorize isso agora, tendo tudo, vivendo debaixo da graça de Deus e para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor.